Alma em jogo. E a alma, de vez em quando, merece um refresco, merece um carinho, né? E hoje a gente recebendo o grande jornalista, o apresentador do GE, do Globo Esporte, Marcos Montenegro, faz um afago na minha alma, na nossa alma. Bem-vindo, Marcos, tudo bem? Obrigado, Bial. Feliz com suas palavras, com sua apresentação e me sinto muito honrado vindo de você, porque eu acho que esse refresco, todo esse carinho que você disse que eu tenho com o esporte, na verdade é você que tem muito, né? Há muito mais tempo que eu e com certeza é uma inspiração pra gente. Não à toa que a gente não cansa de usar Bial no Globo Esporte, porque É, Alberto Bial no Globo Esporte sempre traz essa renovação de energia, essa incansável paixão dedicada ao esporte. Estamos aqui para papear, é trazer isso. algumas coisinhas aí sobre a nossa profissão. E a importância que o Globo Esporte tem para com o basquete cearense, ela é infinita, porque é, todas as vezes que foi mostrado o basquetebol, que foi mostrado o Bial falando do basquete com esse amor que eu tenho, né, com essa emoção que o esporte me traz, muitas vezes foi da tua voz, do teu texto. Então, como é que é esse significado de você conseguir, dentro da sua profissão de jornalista esportivo, levar essa emoção, levar essas informações para o público, principalmente aqui o público do estado do Ceará? Bial, é uma responsabilidade muito grande, né? Não só para mim, como para toda a equipe, todo o pessoal que faz o GE, as pessoas que não aparecem na TV também, que estão muito envolvidas, são a nossa base ali de concreto para que a gente possa trazer para o ar todas as informações, os produtos que a gente coloca no ar. E é muito é muito complicado dizer o tamanho do nosso alcance, o tamanho do nosso cuidado com a informação, com o nosso trabalho, porque eu acho que é algo imensurável, assim. E aí, com relação ao futebol, o futebol nem se fala, né? O futebol é o principal esporte falado no país, é o esporte que vende, digamos assim, é o que as marcas querem aparecer, querem colocar lá num banner, num microfone, seja onde for. E a gente tem que estar à altura de toda essa importância desse esporte para o nosso país. Claro que sempre tem muito futebol no Globo Esporte. Mas eu sempre falo aonde eu vou, Bial, que o Globo Esporte não é só sobre futebol, embora as pessoas pensem. O Globo Esporte é sobre histórias, né? A gente conta histórias. O jornalismo conta histórias, Exatamente. sobretudo jornalismo esportivo. Então, se a história for boa, se a história merecer o mínimo destaque que seja, ela vai estar no Globo Esporte. E a história do basquete, pegando você como um exemplo aqui, a história do basquete cearense se confunde com a sua história aqui no Ceará, porque tudo começou com você, né? E as histórias que a gente contou através de você, através dos ídolos que foram formados no basquete cearense, Davi Rosseto, Felipe Ribeiro, trazem o público para mais perto desse esporte, assim como acontece no vôlei de praia, no skate, no surf, no beach tênis, nos diferentes esportes. A gente, através dessas histórias, aproxima o público, faz o público entender como que esse esporte funciona, faz o público conhecer um pouco dos bastidores, dos atletas, da humanização dos atletas, que não são aqueles bichos, aqueles monstros, aquelas máquinas de fazer resultado. Então o Globo Esporte tá para aproximar o ídolo do telespectador, né? Uma das funções é essa nossa, eu acho, aproximar o telespectador do ídolo também e vice-versa, mas também mostrar como que o esporte é capaz de mudar vidas, mostrar como o esporte é capaz de transformar sociedades e que não só o resultado, não só o Campeonato Brasileiro, não só a Liga dos Campeões pode trazer benefícios para quem está dentro dela, mas uma liga amadora, uma taça das favelas, Exatamente. um campeonato de bairro que seja, pode transformar a vida de um jovem, de um líder comunitário. Então como essas histórias que a gente conta podem ser a história das pessoas que estão assistindo e como elas também podem mudar a própria vida através dessas práticas que a gente gosta tanto de falar. Pô, que significado bacana e tão importante, né, para a sociedade, né? Quando você fala em humanização, dentro dessas histórias, me veio à mente, por que não fazer um livro das melhores histórias que você já contou nesses, sei lá quantos anos, 5, 6, 8 anos que você já apresenta o Globo Esporte. Porque tem histórias muito bacanas que a gente já presenciou. Não passa pela sua cabeça, já que você tem também
uma redação muito boa, escrever um livro sobre essas melhores histórias, principalmente do lado humanizado da história, porque as pessoas olham para o Neymar, olham para o Vojvoda, olham para o Marcelo Paes, olham para o Bial e acham que eles são de papel ou de papelão, que eles não têm uma alma, que eles não têm um corpo, que eles não vivem de uma forma humana, né? E que tal essa ideia de escrever essas histórias? É uma boa ideia, eu nunca tinha pensado nisso, Biel, mas é uma boa ideia sim, porque são muitas, né, muitas histórias, muitos personagens que a gente teve o prazer de conhecer, não só personagens conhecidos, não só nomes conhecidos, mas os anônimos geralmente têm as melhores histórias, né, os anônimos que não aparecem na TV, não vestem a camisa de um grande clube, o que esses caras fazem para simplesmente conseguir treinar no atletismo, para simplesmente ter um alvo ali do tiro ao alvo, da arco e flecha, seja o que for, o que essas pessoas anônimas que ainda não alcançaram o resultado em termos de dinheiro, de marca, de visibilidade desejado, o que esses caras fazem para sobreviver, né? O sucesso que se fala, que é o Sim. sucesso de você ficar exposto, ganhar dinheiro em cima disso, mas o sucesso está dentro da pessoa quando ela consegue realizar os seus sonhos. Sem né? dúvida nenhuma, Bial. Eu contei história de professor de educação física que o sonho dele era treinar o time da comunidade dele. Ele criou um projeto e o projeto era o sonho dele. Aquilo ali para ele é o sucesso dele. Exatamente. E ninguém vai questionar, ninguém vai dizer que ele é menos bem-sucedido do que o Marinho do Fortaleza, do que o Pedro Raul do Ceará. Cada um tem seu sucesso e ele é relativo. Para aquele cara conseguir criar o projeto dele, ninguém sabe o que ele lutou, o que ele batalhou para conseguir. Então, é isso que eu acho que a gente tem que abrir os olhos das pessoas também, né? Olhar para fora do alto rendimento, olhar para fora até das marcas, né? Dos patrocinadores que podem chegar junto em grandes campeões que não são tão conhecidos assim. Olhar, abrir os olhos das pessoas para essas realidades também que agregam valor para a sociedade, agregam valor para a população ao redor ali do projeto que acontece, enfim. O mundo não é só a alta performance, o alto desempenho, embora seja ele que lote estádios, que lote arenas, e isso também é bom, também é legal, mas a gente está falando das diversas formas de sucesso e não só daquela que aparece constantemente, né, na mídia. O que tá dentro da mente e do entendimento da população brasileira é que o sucesso é o rapaz que chega a ser milionário como influencer, ou aquele que chega num cargo público de grande poder. E o sucesso é muito mais do que isso, é como você falou, é o cara realizar seus sonhos, né? A pessoa conseguir mobilizar outras pessoas para ser reumanizadas, né? Porque a humanização, já falamos sobre ela, mas eu acho que a gente já está precisando de um momento de reumanização. Aconteceu agora a gente comentar sobre o Marinho, né? O grande jogador do Fortaleza, e sobre o Pedro Raul, o grande jogador do Ceará. O Fortaleza e o Ceará hoje são potências. O Fortaleza vai jogar uma Libertadores, né? Vai jogar Libertadores e o Ceará vai jogar a primeira divisão junto com Fortaleza. Essa transformação do futebol do estado do Ceará nos últimos 6, 8 anos, que foi quando deu o start para essa grande evolução que teve o Fortaleza em primeiro lugar, o Ceará correndo junto ali, indo na esteira. Que mexeu com você assim no seu dia a dia, quando você vai ao estádio, nas ruas? Porque hoje o futebol do estado do Ceará é um futebol extremamente consumido, né? E aí, como é que é essa relação tua com essas duas torcidas? Bial, assim, é um orgulho para mim, para eu dizer isso, porque eu acho que não é falsa modéstia aqui não, mas o Globo Esporte, de uma forma ou de outra, está ligado à valorização do futebol cearense, do esporte local. É claro que existem muitos outros fatores que fizeram com que Fortaleza e Ceará alcançassem o patamar que estão. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Globo Esporte, eu acho que tem um percentualzinho ali responsável por isso, sabe? Foi um degrau, né? Foi um mecanismo muito importante. Sem dúvida alguma, Bial. Por quê? Porque antigamente o normal aqui no estado do Ceará, antes mesmo de você chegar aqui na nossa terra,
era o pessoal torcer para Flamengo, São Paulo, Corinthians, sobretudo no interior do estado, porque era a mídia que chegava, era o Globo Esporte Nacional que chegava, antes o Globo Esporte local, depois de muitos anos, passou a ter um bloquinho local ali pequenininho, depois entrava o Globo Esporte de rede. E aí, claro, transmissões esportivas, Campeonato Carioca, Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro da Série A, do qual não participavam Fortaleza e Ceará. Tiveram participações ali, o Fortaleza no começo da década de 2000 e tudo, sim. Mas era uma produção sudestina aqui no Nordeste muito forte dos clubes. Então era natural que a gente nem olhasse tanto para Fortaleza e Ceará, embora eles sempre tivessem grandes torcidas, tivessem grandes campeonatos. Ferroviário também nem se fala. Eu adoro década o de 90. Eu adoro Todo mundo ama o Ferroviário. O Ferroviário, ele tem possibilidade de chegar nesse patamar, nesse nível que hoje estão Fortaleza e Ceará? Eu acho que sim, mas o que falta para o Ferrão chegar a formar essa trinca? E interessante isso que você falou, porque essa influência sudestina no Nordeste, ela não era só no esporte, ela era em todas as atividades. Sim, cultura, tudo. Econômicas, culturais. E aqui nós somos muito ricos culturalmente, esportivamente, economicamente, de projetos e tudo mais. Essa invasão ela foi minimizada com o crescimento dessas duas potências que são esses dois clubes, você não acha? E aí, o que acontecia, Bia, só para complementar a ideia. Desculpa te interromper. Não, que é isso, tranquilo. Fortaleza, Ceará, Ferroviário sempre tiveram grandes torcidas, mas era, eu torço Fortaleza, Ceará e São Paulo, e Flamengo, e Palmeiras, sempre tinha um I. E Fluminense. E Fluminense. E esse I, às vezes, estava em primeiro lugar. Tudo começou a mudar com não é que por causa da gente, longe disso, pelo amor de Deus, mas também porque as pessoas daqui, as pessoas que trabalham aqui em mídia, em governo, prefeitura, seja o que for, passaram a valorizar o que é nosso. Não, peraí, vamos olhar aqui para o que é nosso. E aí veio o Globo Esporte local, claro, com a participação da Globo, toda a cultura da Globo também de regionalizar o seu conteúdo. Vamos olhar vamos fazer um Globo Esporte na íntegra só do Ceará, vamos trazer mais telejornal local, outras empresas também trabalhando com a valorização do que é nosso. Então, foi toda uma cultura que foi mudando e isso teve a nossa participação. Então, a gente sempre colocou, vamos torcer Fortaleza, Ceará, Ferroviário, vamos torcer os times daqui e tal, Maracanã, seja o que for, Iguatu, Cariri, Barbalha, e aí, Casa, que também teve seus grandes momentos no Campeonato Brasileiro. E aí, aos poucos, as pessoas foram absorvendo isso e vendo que valia a pena torcer pelos nossos times, porque a gente também ganhava coisa importante. Começou a participar de Copa do Brasil contra time grandes, que sempre participou, mas começou a participar contra time grandes na Copa do Brasil e fazer bons resultados. Ceará, Fortaleza, e a gente consegue bater contra eles, a gente consegue jogar de igual para igual contra eles. Vamos investir aqui, vamos fazer aqui, vamos profissionalizar o nosso setor, a nossa gestão de futebol, o nosso departamento médico, o nosso CT. E aí, junta gestão com visão, enfim, com bons profissionais envolvidos. Fortaleza e Ceará tiveram altos e baixos em todo esse processo. O Ceará, por incrível que pareça, se profissionalizou antes que o Ceará, antes que o Fortaleza, aliás. O Ceará foi o primeiro com a gestão do Evandro Leitão ali a organizar realmente o futebol do Ceará. Depois veio o Marcelo Paes no Fortaleza, né? Isso, aí veio o Marcelo Paes e, como falei, os dois tiveram altos e baixos, de acordo com o desempenho esportivo, mas nunca deixaram de lado essa preocupação em se profissionalizar, em estar melhorando também fora de campo. Porque o próprio Paes fala, né, que a bola não entra por acaso. Não. Então, para que tivesse resultado em campo, eles tiveram que se organizar fora. E esse foi um longo processo, tem sido um longo processo, porque ainda estamos caminhando, né, mas já conquistamos muito. E, mais uma vez, eu tenho orgulho de dizer que o Globo Esporte sempre olhou para a gente, para o nosso estado, como a notícia mais importante do que as notícias de fora. Essa transformação da cultura de um povo, ela se dá ao longo do tempo, não é uma coisa abrupta, né? Agora nós vamos respeitar, vamos torcer para os times do nosso estado. Isso foi passo a passo. Tem uma outra cultura que eu acho... E só para te interromper rapidinho, Bial, nesse processo as pessoas muitas vezes não acharam bom, certo? Em vez da gente colocar o Campeonato Paulista, a gente escolheu colocar o Campeonato Cearense. As pessoas, não, eu quero ver o Paulista, eu não quero ver o Cearense, mas a gente falou, não, a gente quer o Cearense. E as pessoas passaram a se acostumar e, não, beleza, é legal ver o Cearense,
cearense também. E aí mudaram a visão, né? Mudaram o jeito de olhar o nosso futebol. Então, como toda coisa nova, teve uma resistência, teve um processo ali em que as pessoas contestaram as nossas escolhas, né? Como TV Verdes Mares, mas no longo prazo se provou serem escolhas corretas, ainda bem. Ainda bem. Não, e essa mudança de cultura, eu ia passar para um outro tipo de cultura, não da torcida pelo que é nosso, pelas aquilo que está próximo a gente, onde a gente vive. A mudança de cultura, que existe uma monocultura no esporte brasileiro. O futebol domina 98% de todas as informações, de toda a grana, de todo o poder econômico que é investido no esporte. É um país sem política esportiva, com muito pouco apoio para alguns esportes, para a maioria dos outros esportes. Como mudar essa cultura? O Globo Esporte, como eu falei, foi essencial na existência do basquete cearense e no crescimento do basquete cearense, por conta das histórias, da informação. Como mudar essa cultura para o futebol continuar sendo o esporte do povo, o esporte do Brasil? O futebol é um esporte tipicamente brasileiro, mas como a gente ter mais Isaquias, mais Iagos, mais Maurimades, mais atletas de outras modalidades com grande exposição na mídia, exposição para a cultura do povo. Eu acho, Bial, inclusive você sabe muito mais do que eu, né, essa resposta, mas na minha visão é muito simples, entre aspas, mas ao mesmo tempo complexo de resolver. Falta de apoio, incentivo de governos, prefeituras, empresas, grandes empresas chegarem juntos, sabe, apoiarem aquele atleta, que seja para comprar uma passagem, que seja para dar um uniforme ali adequado, um equipamento adequado, né? Eu acho que é básico, né? É muito pouco e ainda assim a gente não tem, né? Então, como que a gente vai cobrar o nascimento, a criação de ídolos, gerações pós-Isaquias, pós Alberto Bial no basquete cearense, se a gente não incentiva, se a gente não chega junto? E a gente sabe que o brasileiro não gosta de assistir esportes, ele gosta de vencer. Se o esporte, seja qual for o esporte, estiver vencendo, a gente vai assistir. Ver o João Fonseca no tênis aí, ninguém sabia quem era o João Fonseca até pouco tempo atrás, ele começou a vencer, o Brasil enlouqueceu, meu Deus, João Fonseca. Mesma coisa no surf, com Gabriel Medina. O voleibol se tornou o segundo esporte a partir das grandes vitórias. Sim. Pelo investimento nas seleções para ganharem campeonatos internacionais. Sim. Né? Você vê na Fórmula 1 mesmo, depois do Ayrton Senna vieram Massa, Rubinho, grandes pilotos que fizeram coisas absurdas e o brasileiro fazia piada porque o Rubinho chegava em segundo. Terrível isso. Pô, o Rubinho chegava em segundo na Ferrari e o Schumacher era o primeiro e a gente fazia piada com o cara. De um mau gosto, entendeu? De um mau gosto terrível, né? É porque a gente gosta de vencer, a gente não gosta de apoiar, a gente não gosta de torcer por nada. Mas a gente tem que vencer no nosso dia a dia. Você Sim. tem que ser vitorioso consigo mesmo. A vitória do coletivo, ela se dá como tudo na vida, né? Com vitórias, derrotas, subidas e descidas. Essa cultura do esporte, eu faço escolas de basquete na periferia de Fortaleza. Como é difícil arregimentar crianças para jogar o basquetebol. E como é fácil quando você faz uma escolinha de futsal, porque o futebol está dentro do espectro dos professores de educação física, que ao chegarem nas aulas, em vez de colocar bimestralmente uma modalidade aqui, outra ali, o futebol, o basquete, o handebol, o voleibol, e dão só o futebol. E isso tem que mudar a cultura na formação desses professores, das pessoas que fazem o esporte. Então, como fazer o basquete ser respeitado, como era respeitado em 63, lá atrás, em 59, quando eu me apaixonei pelo basquete, porque tinha uma exposição muito bacana, o basquetebol. Essa mudança de cultura se dá no investimento que você falou, das empresas, do poder público, mas se dá principalmente na cultura dos educadores. Eu, por exemplo, tive um menino aí que não tem as pernas, o Erkley, e a gente deu uma canoa para ele virou um campeão de canoagem, né? E ele foi inspirado pelo Isaquias. E a partir disso ele mudou, ele está dando treino agora de basquetebol, auxiliar técnico de basquetebol. A mente dele, ele fez um filho
casou com a Rosângela, o Ercley, um grande abraço para o Ercley, mas é bacana ver que foi implementado no Brasil o esporte paralímpico de uma forma bacana também, muito sobre o poder da Rede Globo, né, que deu muita ênfase ao campeonato, às Olimpíadas paralímpicas, e a gente tem que mudar a cultura de quem está no poder, de quem está diretamente ligado às crianças. Bial, olha como são os ciclos, né? Para que a pessoa consiga atingir um objetivo, conquistar algo que seja, um patrocínio que seja. Se um projeto social, se um time, vamos supor o basquete cearense, se ele não tem um mínimo apoio, ele não vai ter uma equipe de marketing para alimentar redes sociais, deixar o torcedor informado. Que é essencial. Ele não vai ter um assessor. O que o assessor de imprensa faz? Ele traz para a gente, imprensa, o que está acontecendo dentro do time. O fulano de tal vai jogar pela primeira vez, vai bater um recorde. O cara da base aqui do basquete cearense vai subir para o profissional. Esse pivô aqui que está se destacando tem uma história incrível. E à medida que esse assessor vai fazendo contato com a gente vai conhecendo as histórias. Tem super atletas no nosso estado, super atletas na nossa cidade de Fortaleza que nunca apareceram no Globo Esporte, eu tenho certeza disso. Mas é porque a gente não sabe, a informação não chega na gente. Por quê? Porque os caras não têm o mínimo suporte, o mínimo apoio para ter uma pessoa que entenda o mínimo ali de comunicação e faça um canal com a gente por e-mail, por telefone, venha aqui na TV e diga: Marcos ou Gabriel, Bandeira, seja quem for, Antero, tem essa história aqui, esse time está nascendo aqui, esse time vai disputar tal competição. A gente não mostra essas histórias e as pessoas às vezes sentem falta disso porque simplesmente a gente não sabe, não chega pra gente. E vou fazer uma polêmica maior do que a gente já fez sobre essa monocultura, sobre essa falta de investimento no esporte como um todo. No estado do Ceará, o esporte do gênero feminino é deixado de lado. E nós temos uma campeã monstruosa, Vitória, no triatlo, e no basquete feminino a gente tem vários prospectos. Eu falo basquete que eu estou trabalhando com as meninas, e não aparece, não consegue nem competir nacionalmente. Então, o investimento para competir um CBI, um Campeonato Brasileiro Interclubes, ou para competir a LBF, precisa de um mínimo investimento, assim, 1/10 do que é o do masculino, e as mulheres estão de fora. Então, é muito pouco o que a gente faz pelo gênero feminino no estado do Ceará. Mas não é o estado do Ceará, é o Brasil inteiro. Em alguns lugares já se pensou um pouquinho mais avançado, né, que nós somos todos iguais, e pode ser o transgênero, pode ser de que forma for, de que etnia for, de que raça, de que credo, a gente tem que dar possibilidade a todos a praticar esporte e a mostrar essas histórias. E a mulher ficou de lado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma coisa que aos pouquinhos está mudando, né, Bial? Aos pouquinhos está mudando, mas é muito pouco ainda. Acho que a gente está muito longe de chegar num patamar de dizer... O futebol feminino? Sim, futebol feminino, por ser futebol, está alguns passos à frente, talvez, né? A gente está tendo, inclusive, muitas transmissões de campeonatos femininos, mas... com relação àquele ciclo, eu acho que se aplica ao futebol feminino, né? Porque, assim, se um time não tem apoio ao futebol, ao basquete, seja o que for feminino, se o time não tem o mínimo apoio, ele não vai conseguir performar. Se ele não vai conseguir performar, ninguém vai olhar para ele. Se ninguém vai olhar para ele, como que ele vai aparecer na mídia para conquistar o patrocínio? Então, assim, é também pensar no longo prazo, né? Não é querer resultado imediato. Eu vou chegar aqui com uma empresa, vou botar aqui tantos milhões no basquete cearense feminino. Ele não ganhou nada esse ano, não vai ganhar nada próximo ano. Calma, cara, não é assim. Eu vou construir, vou contratar atleta, vou construir estrutura, vou, enfim, trazer pessoas... Principalmente formar... qualificadas. A base. Fazer com que as crianças tenham um aro mais baixo, isso no basquetebol, a possibilidade de jogar meninas com meninos, né, que mundialmente nos países civilizados se jogam de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, meninos e meninas juntas, e aí trazer essa possibilidade para a menina jogar basquete. A minha neta agora tem 16 anos, mas eu ensino ela a jogar basquete desde pequenininho. Ela fez um jogo ontem na escola e foi 6-4 o jogo
aula de educação física, e já com ensino médio e tal. Ela fez os 6 pontos da equipe dela, mas foi uma base que ficou, ela é jogadora de vôlei, ficou no corpo dela, na cabeça dela, do basquete que o avô ensinou lá atrás. Então, esse incentivo para os mais jovens é o que vai fazer com que no futuro a gente possa fazer essa transformação. A gente tem que esperar as coisas acontecerem, as coisas se formarem, se qualificarem. Então, não é um estalar de dedo. O apoiador, o incentivador que seja, tem que dar tempo ao tempo, e no futuro, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, ele vai poder bater no peito e dizer: fui eu que fiz isso aqui, fui eu que apoiei, cheguei junto, eu que acreditei. Mas a gente não vê isso acontecendo muito. E a mesma coisa se aplica ao futebol feminino. Às vezes o clube investe um ano ali porque é obrigado a investir, porque está na Série A e tem que ter um representante feminino na categoria feminina, investe ali, o time não performa bem. No outro ano o investimento já diminui em vez de aumentar, e não, eu vou chegar junto, vai melhorar, vamos consertar isso. Faz diminuir ou corta, e aí é difícil evoluir desse jeito. O que eu queria falar é que a educação, ela está totalmente ligada ao esporte. O esporte é uma ferramenta de educação. E na educação, a gente fica muito a dever na parte de esportiva. A gente fica muito na área acadêmica, performa muito bem o Estado do Ceará na questão de formação, educação exemplar, né? O tempo integral que foi começado aqui, que está se disseminando pelo Brasil. Mas o esporte tem que ser base da educação de qualquer infante, qualquer pessoa nascida no Brasil. E não é. Em algumas regiões, talvez naquele estado maior, que é diferente do resto do Brasil, o estado de São Paulo ou num outro estado, mas o esporte não é usado ainda como ferramenta de educação. Você Bial, percebe isso também? Imagina se a gente trata da temática racismo com crianças praticando esportes na escola desde cedo. A gente ensina que racismo é errado, que não pode, que você, se fizer aquilo, tem que avisar para alguém, combater. Imagina se a gente trata de assuntos como esse desde a formação da criança ali. Ela não vai crescer acumulando um sofrimento, algo que sofreu e vira um trauma posteriormente, sabe? São temas sensíveis à sociedade que podem ser tratados e acontecem no esporte, que podem mudar a vida das pessoas quando elas estiverem mais formadas, mais entendedoras do mundo, sabe? No esporte você pode trabalhar todos os âmbitos da nossa vida, do nosso mundo, para que ela entenda como as coisas funcionam, né? Eu, particularmente, eu nunca fui um bom atleta em esportes coletivos. No futebol sou uma tristeza, no basquete nem se fala. Mas você é uma importância enorme no jornalismo esportivo. Mas onde é que eu vou chegar, Bial? Onde é que eu vou chegar? No vôlei eu engano ali e tal, mas nos esportes individuais eu já me dou melhor, sabe? No ping-pong, tênis de mesa, né? Na natação, no judô, eu costumei, na minha época de adolescência, fui melhor no esporte individual. Mas independentemente de onde eu seja bom, eu sempre gostei de praticar esporte pelas coisas que o esporte me promove, sabe? A reunião de amigos, a disciplina, a vontade de me superar, a vontade de vencer. E mesmo quando eu não venço, quando eu perco, eu fico refletindo ali o que aconteceu e tento ser melhor no outro dia. São as coisas que o esporte me trazem, que me faz querer estar dentro do esporte também como um atleta mesmo que amador. Vão baixar as letrinhas do Globo Esporte. Não, tá terminando o Homem Jogo. E foi muito rápido e foi muito denso, foi muito importante as coisas que você abordou. Eu queria que, para encerrar, Marquinhos, você desse uma dica. Você deu várias dicas, já deu várias informações, mas uma dica tua pessoal para você que quer começar a fazer esporte, ou para você que já faz esporte há muito tempo. Uma dica do jornalista esportivo Marcos Montenegro. Muito obrigado. Eu acho que, inclusive, uma das lições que você ensinou a gente, né, Biel, na sua trajetória, você ensina a gente na sua trajetória aí como um esportista nato também, de não perder a energia, né? Vai ser difícil, vai ser duro. Você não vai conseguir nada. E assim também na nossa profissão no começo, é sempre difícil. Começa ganhando pouco e tal, atleta, para conseguir uma bolsa atleta ali que sustente o mínimo é difícil, né? Mas, cara, é não perder a energia. Não perder a energia. Esse cara aqui é o exemplo vivo disso aqui. Toda vida que ele pinta aqui na redação, a gente vê esse brilho no olhar dele de fazer o que quer que seja. Então é isso. O principal conselho é mesmo não perder a energia, não titubear e seguir firme no seu propósito, porque vai ser duro, pode demorar, pode ser rápido, massa se for rápido,
mas pode demorar, e se demorar, não interessa. Quando der certo, quando você se sentir num patamar confortável de performar como desejar, você vai ver que, pô, legal, valeu a pena. E ainda bem que eu não parei. Não se entregue. Não se Não se entregue. entregue. Seja sempre energético. Use a sua energia positiva para o bem e para você no seu desenvolvimento pessoal. Obrigado, Marquinho. Foi muito, muito bom estar contigo aqui. Eu que agradeço, Grande meu amigo. abraço. Sou seu fã demais. Conte comigo sempre. Obrigado, obrigado. Eu sou seu fã também. Obrigado, muito uma obrigado. honra. Alma em jogo.